O dia em que Nicolas calou Fátima Bernardes ao vivo na Globo, que era para ser apenas mais uma entrevista, virou um terremoto ao vivo em horário nobre. Fátima Bernardes, a mulher que por décadas conduziu presidentes, artistas e líderes com a segurança de quem sempre teve o controle, se viu diante de um convidado que não apenas quebrou o roteiro, mas engoliu o programa com argumentos e coragem. Nicolas Ferreira foi convidado para ser desconstruído. Mas o que aconteceu foi exatamente o contrário. Você está prestes a assistir o momento em que a velha mídia tentou manipular e saiu derrotada em rede nacional. Plateia chocada. Estúdio mudo. O Brasil em silêncio. Se prepare, porque o que você vai ver agora já entrou para a história. Era Brasser. Só mais uma entrevista. Mais um domingo de palco montado, luzes bem posicionadas e uma plateia esperando cortes rápidos para as redes sociais. Mas ninguém menos, absolutamente ninguém menos, poderia imaginar o que aconteceria naquele estúdio. Fátima Bernardes, a dama de ferro da televisão brasileira, preparava uma recepção afiada para um dos nomes mais polêmicos da nova política. O jovem deputado Nicolas Ferreira, o que era para ser uma desconstrução em horário nobre. Virou o maior revés da carreira da apresentadora. E o Brasil inteiro assistiu. Bastidores da armadilha, enquanto as famílias brasileiras preparavam o almoço de domingo. No camarim de um dos estúdios mais caros do país, a tensão já era palpável. Fátima finalizava a maquiagem. Rosto impecável. Figurino escolhido com precisão. Mas seus olhos não mentiam. Havia algo a mais. Ambição. Ela sabia. Precisava fazer barulho. O programa estava perdendo espaço para podcasts, cortes de debates acalorados no YouTube e entrevistas mornas não davam mais audiência. Ela queria impacto. E Nicolas Ferreira era o alvo perfeito na outra sala. Ele ajeitava a gravata azul escura. A equipe comentava em sussurros. Ela vai tentar te provocar. Vai ser no estilo passivo-agressivo, já tá no roteiro. Nicolas apenas respondeu com um sorriso sereno. Então vai ser interessante. A entrada em cena 16H00. As luzes se apagam. A vinheta sobe. A plateia explode em aplausos. Fátima entra com aquele charme consagrado, elegante e soradente, mas por trás da doçura, o olhar de quem está prestes a puxar o tapete. Boa tarde, Brasil! Hoje recebemos um convidado que divide opiniões. Uns chamam de revelação, outros preferem nem chamar. A plateia ri. A provocação começa antes mesmo da entrada do deputado Nicolas entra. Postura firme, olhar direto. Aperta a mão da apresentadora com respeito. Ela sorri, mas por dentro a partida já começou. Primeiro, golpe. A pergunta com veneno, deputado. Sinceramente, estamos falando com um político ou com um TikToker? Pork, entre memes, vídeos editados e discursos de 30 segundos. Parece que o TikTok virou a tribuna. Risos. A produção vibra. O diretor atrás do vidro faz sinal de positivo. Estevam. Tudo. Saindo conforme o script. Mas então, silêncio. Nicolas bebe um gole d'água, cruza as pernas e responde com a voz firme. Boa tarde, Fátima. É curioso que sua primeira pergunta não busque entender minhas ideias, mas sim desqualificá-las. E mais, tenta reduzir meu trabalho à minha idade e à minha forma de comunicação. Isso diz muito mais sobre o seu programa do que sobre mim. O estúdio congela. A virada começa ela e continua. Transformar um debate de ideias em ataque pessoal é um desperdício de tempo. Talvez seja essa a diferença
entre quem busca audiência e quem busca transformação. A plateia que antes ria começa a se calar. O jogo está virando. E Fátima sente. Ela tenta retomar. Deputado, sua proposta sobre o conteúdo escolar tem sido chamada de ultrapassada por muitos especialistas. O senhor não acha que está forçando uma pauta ideológica? Nicholas. Ele se inclina para frente e solta a bomba, Fátima. Antes do responder, posso te fazer uma pergunta? Quantas escolas públicas em comunidades vulneráveis você visitou no último ano? Pá! A plateia paralisa. Os olhos de Fátima se arregalam. A câmera captura o momento. O país inteiro sente o impacto. Ele continua. Quantas horas você dedicou a ouvir pais desesperados porque seus filhos não conseguem interpretar um simples parágrafo, mesmo após anos de ensino, porque eu estive lá. E o vai, e o ouvi, e o que vi é inaceitável. As redes explodem as palmas, começam tímidas. Mas logo o estúdio inteiro tá aplaudindo. Twitter, Facebook, WhatsApp, Telegram -. Vídeo viraliza em minutos. Nicholas cala Fátima, ao vivo. Deputado, dá aula em rede nacional. O estúdio virou uma arena. E Fátima, pela primeira vez, parecia desarmada. Ela tenta se defender. Mas, deputado, não é retrógrado querer que as crianças aprendam mais matemática. Nicholas, retrógrado é manter um sistema onde o professor é humilhado, onde a estrutura está em ruínas e onde a prioridade é ideologia, não conteúdo. O que eu defendo é simples. Que a escola volte a ser escola. Ataque com elegância, Fátima. Tenta mais uma vez, deputado. Há quem diga que o senhor viraliza mais do que legisla. Isso não o preocupa? Nicholas sorri, curioso. Muitos dos que me criticam por viralizar passam o dia buscando curtidas. Os projetos que protocolei, as audiências que participei, tudo está disponível. Agora, quem contribui mais com o país? Quem aparece ou quem trabalha? A plateia explode novamente. E dessa vez, até parte da equipe atrás das câmeras começa a aplaudir discretamente. O silêncio que diz tudo a Fátima. Engole seco. Tenta mais uma. Suas falas são vistas como radicais. O senhor não teme incentivar discursos perigosos? Nicholas dispara sem hesitar. Radical é achar que todo pensamento divergente precisa ser calado. Eu acredito no povo. Eles sabem refletir. Sabem decidir. Mesmo quando discordam de mim. Oh, Devoka. Or Devoka. Silêncio. Não um silêncio desconfortável, mas um silêncio respeitoso. Um silêncio que ecoa, que cala. O colapso da APR, IS e N tá dura. A câmera mostra Fátima, respirando fundo. Pela primeira vez em décadas, ela está sem palavras. A mulher que entrevistou presidentes, artistas, líderes globais, está sendo conduzida por um jovem deputado de 28 anos
ao vivo. Diante de milhões, ela tenta mudar o tema. Vamos falar de segurança pública, deputado. Mas sua voz já não tem força. Nicolas assumiu o controle com a firmeza de quem sabe onde pisa. Segurança não é questão de opinião, Fátima. É questão de coragem. Coragem para enfrentar o crime, para apoiar nossos policiais, para proteger quem não tem como se proteger sozinho. E então, uma sequência de dados, histórias reais, realidades ignoradas. Ele fala de mães que choram por filhos mortos, de policiais que morrem mais do que matam, de comunidades sitiadas pelo tráfico. Cada frase é um soco, cada dado é uma flecha. A plateia agora está toda do lado dele. A internet também. A hashtag Nicolas na Fátima atinge os assuntos mais comentados do mundo em tempo recorde. Desesperada, Fátima tenta sua última cartada, deputado. O senhor não acha que está alimentando a polarização? Que tipo de Brasil o senhor quer construir com esse discurso? Nicolas olha fixo e com a voz pausada encerra o programa. O que alimenta a polarização não é o debate. É o silêncio forçado. É fingir neutralidade quando se tem um lado. O Brasil que eu quero é onde todos possam falar, inclusive você. Inclusive you. Mesmo que discordemos. Silêncio. Mas agora, o silêncio vem seguido de aplausos de pé. Fátima daretada. O Brasil de pé. Fátima respira fundo. Seus olhos marejam. A mão que segura o microfone treme. Ela tenta manter o controle. Mas algo dentro dela sabe. O programa fugiu do script. Ela não perdeu apenas o debate. Perdeu o domínio da narrativa do outro lado. Nicolas mantém a postura. Sem gritos. Sem xingamentos. Apenas convicção, clareza e coragem. Ele não foi ao programa para lacrar. Ele foi para representar. E representou. O Brasil assistiu à queda de uma era e à ascensão de uma nova voz. Fátima Bernardes, ícone da velha mídia, foi desarmada por um jovem que se recusa a seguir o script. E enquanto os refletores se apagavam, o eco daquela entrevista já ressoava por todo o país. Porque naquele domingo, um deputado virou gigante e uma apresentadora aprendeu que não se vence quem fala com o povo, de verdade. Quando as luzes baixaram e os créditos começaram a subir, o que se viu não foi alívio. Foi um estúdio perplexo. Técnicos trocavam olhares sem dizer nada. O diretor estava com as mãos na cabeça. Câmeras ainda gravavam os segundos finais. Mas o clima era de pós-batalha. Fátima permaneceu sentada por alguns instantes. Ela, que durante anos encerrou programas com leveza e segurança, agora olhava para o chão, como quem tenta entender o que acabou de acontecer. Nenhum assessor correu para abraçá-la. Nenhuma. Risada nos bastidores. Havia um ar de derrota. Não para uma opinião, mas para uma era. Nicolas se levantou com tranquilidade. Agradeceu a plateia com um aceno discreto. Cumprimentou os técnicos com educação. A postura era a mesma do início. Serena, firme, inabalável. Nos minutos seguintes, o Brasil digital entrou em combustão. No ex-antigo Twitter, as hashtags Fátima Calada, Nicolás Massacra ao Vivo e Vergonhar na TV tomaram conta dos trending topics. Canais de corte começaram a publicar os momentos mais intensos. Em menos de uma hora, os vídeos já tinham milhões de visualizações. Jornalistas de esquerda tentavam desesperadamente controlar a narrativa. Fátima foi desrespeitada. Nicolas usou táticas agressivas. Foi desleal com a apresentadora. Mas os comentários não perdoavam. Não foi agressividade. Foi argumento. Ela tentou humilhar
e saiu humilhada. Nicolas deu aula de postura, calma e firmeza. No YouTube, os cortes do embate se espalharam como pólvora. Grupos de WhatsApp, páginas do Instagram, canais de Telegram. O vídeo já era considerado histórico por muitos. Nem mesmo os jornais tradicionais conseguiram ignorar na manhã seguinte. Colunistas de grandes portais corriam para publicar editoriais tentando salvar Fátima. Usaram palavras como desrespeito, discurso populista, radicalização. Mas a verdade era incômoda demais. Ela perdeu. A Folha destacou: Nicolas usa estratégia midiática para vencer no grito. G1 tentou minimizar. Confronto teve momentos acalorados, mas sem maiores consequências. Mas o povo não comprou. Enquanto os analistas escreviam, com os dedos tremendo, o Brasil Real comentava nas ruas, nos mercados, nos grupos de família. Você viu o que aquele deputado fez com a Fátima? Colau. Ali foi histórico. Primeiro político que não abaixa a cabeça. Fátima, acostumada a ser celebrada nas redes, se viu encurralada. Seus seguidores diminuíam. As críticas aumentavam. Até artistas que sempre a defenderam optaram pelo silêncio. Cena 14, menos nos bastidores da TV. O clima é de crise na emissora. O clima era de tensão. A equipe do programa estava em choque. Alguns produtores pediram para sair. Outros. Tentarão convencer a direção a evitar políticos nos próximos programas. Uma reunião de emergência foi convocada. A ordem era clara. Temos que recuperar a imagem da Fátima. Mas ninguém sabia como. A apresentadora, por sua vez, preferiu o isolamento, cancelou compromissos, evitou entrevistas. Pela primeira vez em décadas, ela não tinha o que dizer. Enquanto isso, Nicolas seguia sua agenda normalmente. Recebia convites de radios, podcasts e canais de notícia, menos todos querendo ouvir como ele conseguiu fazer o que ninguém tinha feito: calar a rainha da televisão ao vivo, sem gritar, sem ofender, apenas com firmeza e inteligência. Em Brasília, colegas de plenário comentavam o episódio com espanto. Até opositores reconheceram. O garoto sabe o que faz. Ele não caiu em provocação nenhuma. A velha mídia subestimou ele. Nas ruas, era impossível não ouvir comentários. Em feiras, padarias, salões de beleza, o assunto era o mesmo. Pessoas que nunca tinham assistido a um programa político estavam agora debatendo ideias. O embate tinha ultrapassado a bolha e, mais que isso, havia despertado algo novo, uma sensação de que os tempos estavam mudando. 3 dias depois, Fátima Bernardes reapareceu nas redes. Em um vídeo curto, com semblante sério, ela admitiu na televisão: estamos acostumados a conduzir, a guiar a conversa. Mas às vezes, a realidade se impõe e a gente precisa aprender com isso também. Foi um pedido de trégua disfarçado, mas já era tarde. A internet não perdoa a fraqueza, menos ainda. Mas quando ela vem acompanhada de arrogância. Nicolas, ao ser questionado sobre o vídeo, apenas respondeu: não fui lá para vencer ninguém. Fui lá para falar a verdade. E às vezes, a verdade é pesada demais para quem vive de narrativa. Com um episódio, uma nova onda de políticos jovens passou a ganhar visibilidade. Pessoas que até então tinham medo de se expor agora viam em Nicolas um símbolo de resistência, coragem e articulação. Debates começaram a ser mais acalorados.
A velha guarda da imprensa percebeu que já não dava mais para intimidar políticos com perguntas maliciosas. A resposta poderia vir como um raio, direto, cortante e viral. Produtores de TV passaram a repensar seus convites. Sarah Q. Vale. Apenas chamar esse ou aquele? E se virarmos meme de novo? O nome de Nicholas, por sua vez, ganhava força nos bastidores de movimentos políticos maiores. Já havia quem falasse em candidatura nacional. E aquele domingo tinha sido o estopim. A entrevista virou documentário. Canais independentes começaram a analisar cada frame. A postura, o tom de voz, o jogo de câmeras. Tudo foi dissecado como se fosse uma final de Copa do Mundo. Professores de oratória passaram a usar o vídeo como exemplo. Influencers políticos fizeram reacts. Jornalistas se dividiram. Uns fingiam que nada aconteceu. Outros admitiam. Ele deu uma aula. Não tem como negar. Para os conservadores, foi mais que um embate. Foi uma vitória simbólica. O povo contra a elite midiática. A nova política contra os velhos truques. Fátima Bernardes ainda apresenta seu programa, mas já não tem o mesmo brilho. A audiência caiu. Os temas são mais leves. As entrevistas, menos incisivas. Nicholas, por outro lado, virou uma figura, ainda mais temida pela velha mídia. Não por ser agressivo, mas por ser incontrolável. Naquele domingo, o Brasil assistiu a algo raro. A queda de um império e a ascensão de uma nova voz. Não foi um grito, não foi uma ofensa. Foi uma sequência de argumentos tão fortes, tão verdadeiros, que nem a apresentadora mais treinada da televisão conseguiu resistir. E no fundo, o país inteiro percebeu. Quando a verdade chega. Nem os holofotes da velha mídia conseguem apagar. Seivoca assistiu. Até aqui, sabe que esse vídeo não foi só mais uma história. Foi, oh Marco, um momento em que o povo viu ao vivo que ainda existem vozes corajosas no Brasil. Compartilhe esse vídeo com alguém que ainda acha que a mídia tradicional está no controle. Comente abaixo o que você faria se estivesse no lugar do Nicholas. Inscreva-se no canal, porque aqui a verdade não tem medo de câmera.